Bom dia, Raquel. Tudo bom? Muita luz para você. Eu tô fazendo uma rotina do Milagre da Manhã. Não sei se você conhece esse livro, mas é um livro muito bom, tem me ajudado bastante a assumir o controle da minha vida e ser uma pessoa que reage, que age mais do que reage, diferente do que eu era antes, né? Eu deixava as coisas acontecerem e só ia reagindo a cada coisa como se fosse um instinto. Mas nós somos seres racionais, né? Então a gente não precisa reagir como se fossem instintos. E eu tenho aprendido muitas coisas, não só com esse livro, mas com outras coisas que eu tenho feito também. Tem um canal no YouTube que eu acompanho chamado Luz da Serra. E há umas 2 semanas, mais ou menos, eu aprendi uma coisa interessante sobre oração. E todos os dias, quando eu acordo cedo no Milagre da Manhã, eu incluo esse livro no meu dia a dia. É O Segredo. Quando eu peguei esse livro, eu achei que fosse um livro esotérico, de magia, essas coisas assim que eu gosto. Mas na verdade é um livro de autoajuda, podemos dizer assim, só para a gente definir ele. Mas é um livro bastante esotérico. Apesar de não ser o tipo de esoterismo que eu estava procurando, era o que eu precisava. Eu comprei esse livro há uns 4 anos e foi ele que abriu as portas assim para eu procurar mais livros de autoajuda. Aí sim, eu fui procurar livros de autoajuda sobre física quântica e muitas coisas aconteceram. Bom, todos os dias de manhã eu leio esse livro e eu faço uma oração para o meu anjo, uma oração escrita, e eu abro em alguma página desse livro e ele me mostra uma mensagem para o dia ou alguma coisa que eu precise fazer naquele dia. Eu adoto a mensagem que abre como se fosse um recado do meu anjo. E hoje, durante a meditação, eu pensei em você e caiu numa parte interessante que eu vou ler para você agora. Bom, deixa primeiro eu explicar sobre o que é o livro. O livro é sobre o poder dos nossos pensamentos. Isso é um segredo oculto que as pessoas não querem que a gente saiba. As pessoas que eu digo é a política, os religiosos, tal, não querem que a gente saiba sobre isso, que os nossos próprios pensamentos comandam a nossa vida. E por isso que esse livro se chama O Segredo. Ele é baseado na filosofia runa, que tem a ver com o Ho'oponopono também e tal. Bom, essa parte aqui que abriu hoje fala sobre doenças e como a gente pode curar elas e o que são as doenças e tal. Vou ler algumas páginas para você. Talvez esse áudio fique um pouquinho longo, mas eu acho que vai valer a pena. O riso é o melhor remédio. Cat Goodman, uma história pessoal. Eu recebi o diagnóstico de câncer de mama e realmente acreditava de todo o coração, com fé absoluta, que já estava curada. Todos os dias eu dizia: obrigado pela minha cura. Sempre, obrigado por minha cura. Eu acreditava de todo o coração que estava curada e me via como se o câncer nunca tivesse estado em meu corpo. Uma das coisas que fazia para me curar era ver comédias. Tudo o que fazíamos era rir sem parar. Nós não podíamos colocar mais estresse na minha vida, pois sabíamos que o estresse é uma das piores coisas que você pode ter quando está tentando se curar. Do momento em que recebi o diagnóstico até o momento em que fui curada, passaram-se aproximadamente 3 meses, e isso sem qualquer radioterapia ou quimioterapia. Essa história bonita e inspiradora de Kate Goodman demonstra 3 grandiosos poderes em ação: o poder da gratidão para curar, o poder da fé para receber e o poder do riso e do prazer para dissolver doenças em nossos corpos. Kate teve a ideia de incluir o riso como parte de sua cura após ouvir as histórias de Norman Cousins. Norman recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Os médicos disseram que ele tinha poucos meses de vida. Norman decidiu se curar. Durante 3 meses, tudo que ele fez foi assistir a comédias e rir sem parar. A doença deixou seu corpo naqueles 3 meses e os médicos disseram que sua recuperação era um milagre. Rindo, Norman eliminou toda a negatividade e eliminou a doença. O riso realmente é o melhor remédio. Dr. Ben Johnson. Todos nós nascemos com um programa básico instalado. Ele é chamado de autocura. Você tem um ferimento, ele desaparece sozinho. Você pega uma infecção bacteriana, o sistema imunológico assume. Cuida daquela bactéria e a elimina. O sistema imunológico é feito para curar a si mesmo. Bob Proctor. A doença não sobrevive num corpo que está em um estado emocional saudável. Seu corpo elimina milhões de células por segundo e também cria milhões de células novas ao mesmo tempo. Dr. John Hagelin. Na verdade, partes do nosso corpo são literalmente substituídas todos os dias.
Outras partes demoram alguns meses, outras 2 anos. Mas em alguns anos, todos nós teremos um novo corpo físico. Se, como a ciência provou, todo o nosso corpo é substituído em um período de alguns anos, como a degeneração ou a doença pode permanecer em nossos corpos anos a fio? Elas só podem ser mantidas lá pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada à doença. Pense em perfeição. Pense em perfeição. A doença não pode existir em um corpo com pensamentos harmoniosos. Saiba que o que existe é apenas perfeição, e ao observar a perfeição, invoque-a para você. Pensamentos imperfeitos são a causa de todos os males da humanidade, incluindo doença, pobreza e infelicidade. Quando temos pensamentos negativos, eliminamos nossa herança de direito. Declare e queira: eu tenho pensamentos perfeitos, eu só vejo perfeição, eu sou a perfeição. Eu eliminei qualquer vestígio de rigidez e falta de agilidade de meu corpo. Eu me concentrei em ver meu corpo como sendo tão flexível e perfeito quanto o de uma criança, e toda a rigidez e dores nas juntas desapareceram. Fiz isso literalmente da noite para o dia. Você sabe que as crenças sobre o envelhecimento estão apenas em nossas mentes. A ciência explica que temos um corpo inteiramente novo em pouco tempo. Envelhecimento é pensamento limitado. Portanto, elimine esses pensamentos de sua consciência e saiba que seu corpo tem apenas alguns meses de idade. Não importa quantos aniversários você marcou em sua mente. No seu próximo aniversário, faça um favor a si mesmo e festeje como se fosse o primeiro. Não cubra seu bolo com 60 velas, a não ser que queira invocar a velhice. Infelizmente, a sociedade ocidental é obcecada com a idade, que na verdade não existe. Você pode pensar seu caminho para o estado de saúde perfeito, o corpo perfeito, o peso perfeito, a eterna juventude. Você pode fazer com que isso seja real se pensar consistentemente na perfeição. Bob Proctor. Se você tiver uma doença e se concentrar nela e falar com as pessoas sobre ela, estará criando mais células doentes. Imagine-se vivendo em um corpo perfeitamente saudável. Deixe que o médico procure a doença. Não importa o que você tenha manifestado no que diz respeito a seu corpo, você pode mudar isso, por dentro e por fora. Comece a ter pensamentos felizes e comece a ser feliz. Felicidade é um estágio de ser de sentimento. Você está com o dedo sobre o botão de sentir felicidade. Aperte-o agora e mantenha o dedo pressionado firmemente. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. No universo, tudo tem uma frequência, e você só precisa mudá-la ou criar uma frequência oposta. É muito fácil mudar tudo no mundo, sejam doenças ou questões emocionais, ou quaisquer outras. Isso é sensacional. É a coisa mais importante que já nos aconteceu.